Mas amém, glórias a Deus, Deus é bom. Ô amor, empresta a minha cadeira aqui pra mim. Bota aqui pra mim, se conseguir. Por que a cadeirinha simples igual a nossa? Porque hoje a gente vai chamar o pai para sentar aqui na cadeirinha simples, como ele senta também, para falar conosco de pai para filhos, amém? Então vamos só falar com ele um pouquinho antes de começar, que não sei vocês, mas eu preciso. Eu quero que só ele fale, não eu. Então que você também feche seus olhos e peça para ele que você também só ouça o que ele tem para você. Que você receba exatamente o que ele tem para você. E que toda distração e cilada de Satanás com joguinhos de que é indireta, não é para mim, não é para o vizinho, é para quem não veio. Tudo isso você saiba anular, desconsiderar para ouvir e receber só o que Deus tem para você, amém? Como eu já falei aqui, vou afirmar sempre até que seja bem claro na sua mente, o Espírito Santo não dá indireta, ele dá direta. Se ele falar com você, ele falando com você mesmo, recebe. Então vamos fechar nossos olhos e falar com o Pai, convidar o Pai que está aqui hoje no altar falando com a gente, amém? Pai, eu sou apenas tua filha, Senhor, não sou uma ferramenta, não sou um objeto, não sou um instrumento, eu sou tua filha, Pai. E eu só quero pedir que o Senhor fale através de mim. Eu vim aqui, mesmo com medo, com os meus receios, com os meus temores. Então fala através de mim, Senhor, aquilo que nós, como igreja, precisamos ouvir. Aquilo que as pessoas que estão na live precisam ouvir. Aquilo que as pessoas que ainda vão ouvir essa mensagem gravada precisam ouvir. Aquilo que para esse tempo nós precisamos ouvir, Senhor, para se chegar a Ti como filhos, para que o Espírito Santo possa nos convencer daquilo que a gente precisa para ficar mais parecido com Jesus, para que o nosso Senhor Jesus venha buscar a sua noiva apaixonada, a qual o Senhor prometeu para Ele. Nós queremos ser essa noiva. Fala com a gente nessa noite. É de Ti que nós queremos ouvir, Senhor. Silencia a nossa alma, a nossa agonia, nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações daquilo que não temos controle, que ficou lá na nossa casa. Silencia a nossa mente, Senhor, que nenhuma voz contrária a Ti tenha poder nesse lugar, porque esse lugar, esse altar, esse ministério, as nossas vidas são Tuas, Pai. Nós entregamos e confiamos em Ti. Então fala conosco em nome de Jesus. Nós declaramos que somos receptivos. O nosso coração está receptivo para Ti, Senhor, para Te ouvir. E vamos saber que é apenas Tu. E em nome de Jesus, carecemos da Tua palavra e queremos também dar uma resposta ao final disso tudo para Ti, Senhor, e não para pessoas. Amém? Amém, queridos. Para quem esteve na terça-feira, a gente está falando sobre 5 ministérios. E segunda-feira, perdão, as segundas, mas a semana foi na terça, nosso estudo, né? E dos 5 ministérios nós começamos falando de quem? Na terça-feira nós falamos do pastoreio. E o nosso excelentíssimo pastor da casa foi que ministrou a palavra. E ele falou sobre as 5 ferramentas do pastor. Então só quero dar essa introduçãozinha das ferramentas do pastor. Por quê? Porque a gente sabe que na questão espiritual, como em outras áreas da nossa vida, há estágios, né? Há fases. As crianças, digamos assim, que estão no leite, que acabaram de chegar, né? Ou às vezes voltaram para o Senhor agora e estão ainda titubeando, tentando se equilibrar e voltar para os caminhos do Senhor, firmes e fortes. Tem os adolescentes que uma hora, culto com o irmão tal, fulano de tal, que bênção, glória a Deus. Baladinha para relaxar, opa, glória a Deus. Então ainda nesse, né, uma hora aqui, uma hora ali, meio inconstantes. Tem os jovens que acham que não precisam, ninguém manda em mim, e a minha vontade é a melhor, e eu me mando agora, eu sei o que é o melhor do que os meus pais. E tem os adultos que fazem o que é preciso e não o que querem. Por quê? Porque levantam para trabalhar, porque tem família para sustentar, mesmo sem vontade. Se está em Cristo, ora, jejua e lê a palavra, porque sabe que é preciso, mesmo sem vontade. O adulto é aquele que faz o que é preciso, aquele que discerne as coisas espiritualmente. E sabe que quem está aqui fala da parte do Pai, do Espírito para si, não fica se debatendo se é para mim, se não é, se é do homem, se não é. Mas os adultos em Cristo já são aqueles que realmente sabem discernir as coisas de forma espiritual, amém? Receptivos. Então, a capa, que é uma das ferramentas do pastor, é o que ele usa quando ele vai para trás
do rebanho para esperar aquelas ovelhas que estão grávidas gerarem, e a ovelhinha que foi gerada mais fraquinha, as ovelhas vão seguir e ela vai ficar para trás. Então o pastor usa a sua própria capa, pega, envolve ela na capa e bota ela no colo. Então a capa é o que o Senhor vai usar para falar com você nessa noite, pelo menos para você que está chegando agora nos caminhos do Senhor, ou está retornando agora ainda meio capengo, né? Meio escorregando, né? A funda é para os adolescentes. A funda é aquela ferramenta de couro, né? Que ele bota aquela pedrinha lisa. Eu já aprendi que tem que ser lisa, não pode ser pontuda para machucar as ovelhinhas. E ele vai usar a funda para jogar lá na frente. Para que na frente dela? Por quê? Porque a adolescente é aquela que está aqui bem faceirinha, daqui a pouco ela dá uma desviadinha sem querer. Então o pastor joga a pedrinha lisa na frente dela para ela se assustar e voltar para o rebanho. E então, para você que está nessa fase da adolescência, um pezinho lá, um pezinho aqui, meio ainda sem saber para onde vai, hoje essa palavra vai ser como uma funda para você, para só voltar à sua direção. Tem a outra ferramenta do pastor que é quebrar a pata. Essa é para os jovens que acham que tem razão sempre. Quebrar a patinha é para aquele que é rebelde mesmo, nem a funda ajustou. Mesmo com a funda, ele ainda dá as escapadelas dele, não quer ficar ali certinho como todo mundo. Então o pastor quebra as patinhas, que deve doer mais nele do que na ovelha, mas ele pega ela e bota ela no colo. Então por dias, meses, ela caminha aqui no colinho do pastor, pertinho da sua voz, para voltar a ser íntima e não se desviar mais do caminho. Isso é um cuidado. Então, para os jovens na fé, vai ser como quebrar a patinha. A vara e o cajado são para os adultos já, né? Que eles são adultos na fé e adultos espirituais. Porque a vara e o cajado? A vara e o cajado, na hora deles entrarem para o pasto, as ovelhas têm todas que passar por debaixo das pernas do pastor. Ele prende elas com a perna e dá-lhe uma varada. A ovelha, ela não grita. E ele sabe também que se for o bode, porque o bode berra. Então ele já separa ali. Mas não é sobre a separação que o Senhor quer falar conosco. É sobre ser sensível a ouvir a sua voz. E ainda que seja algo indigesto, algo que a gente precise mudar, que nos doa escutar, a gente não vai sair questionando, falando mal e julgando, sabendo que não, o Pai me falou, me atentou para isso, é porque realmente o Pai quer que eu pense nisso, que eu me examine sobre isso e que eu não viva mais dessa forma. Isso é uma pessoa adulta que sabe receber do Pai de uma forma saudável, amém? De uma forma madura. Porque ele faz o que é preciso. E o óleo, que é a ferramenta que ele usa para sarar as feridas que a gente tem, né? Quando a gente, por exemplo, lá se afunda na pedra lisa que ele vai jogar para a ovelha voltar, pegar nela, fizer algum machucado, ele passa o óleo cura, e o óleo é para todos nós. Em todas as fases, o óleo do Senhor, do pastor, é usado para nos tratar, amém? Então, cada um vai receber de uma forma essa palavra hoje, mas vai com certeza falar com vocês fortemente como falou comigo, e vai ainda ecoar muito tempo ali para quem está assistindo, né? E qual o tema dessa mensagem? Por que eu fiz tantas voltas para falar com vocês? O tema dessa mensagem é a noiva narcisista. Dá-me o teu nome, mas sem compromisso. Não é algo fácil, né? Mas existe. E a gente vai abrir lá em Isaías 4, versículo 1. Então, em Isaías 4, versículo 1, quiser eu espero um pouco mais, fiquem em paz. Podem procurar à vontade. É bom mesmo trazer Bíblia física, acostumar com ela ali, né? Grifar, riscar, é uma bênção. Vamos lá então. Eu vou ler essa versão que está projetada aqui, porque ela tem mais, né, a ver com aquilo que eu quero trazer para vocês hoje, que o Senhor me falou, né? Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo:
nós providenciaríamos a nossa comida, as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo teu nome, livra-nos da nossa vergonha. Em algumas traduções, livra-nos da vergonha de ser solteira. Por isso, noiva narcisista, dá-me o teu nome, mas sem compromisso. Então, o Senhor me trouxe ali, né? Do que se trata esse versículo, né? É sobre um lugar que talvez algum dia a gente já esteve, ou muitos vão se identificar que estão nesse lugar hoje, ou em algum momento da tua caminhada, pode ter certeza que a gente entra nele. É porque é muito sutil. E que lugar é esse? A autossuficiência. O engano de achar que por algumas coisas darem certo pela misericórdia do Senhor na nossa vida, estamos num lugar tão bom que a gente não precisa de mais nada. Principalmente de manter um coração ensinável que o devemos ter para ouvir do Pai todas as vezes, mesmo que seja de um pequenino. E por que falar sobre isso hoje? Porque é dia de mudar as nossas vestes. É dia de deixar aquela vestimenta, aquele comportamento, aqueles velhos hábitos aqui, para aquilo que a gente vai viver em Deus. Amém? E para isso a gente realmente precisa saber, mas qual é esses velhos hábitos e práticas que não convém mais para a estação que eu tô? Porque alguém aqui usa roupa de verão no inverno? Tem coragem de sair de camisa e bermuda num frio de 10 graus? Ninguém tem. Então, para a estação que estamos indo, nós precisamos trocar a nossa veste hoje, amém? Então, que você fique sensível àquilo que o Pai vai falar com você, porque comigo ele falou muito, e de 7 características, com o exemplo das 7 igrejas de Apocalipse. Você não se identificar com nenhuma delas, olha, fique esperto que a tua senha está próxima, porque tu já está na perfeição, já está no nível hard. Então, vamos lá. Nós vamos usar as 7 igrejas de Apocalipse para destacar 7 características de uma pessoa narcisista, já que estamos falando da noiva. Quem que é a noiva de Cristo? Somos nós. Quem que é a igreja? Somos nós. Então nós vamos falar de coisas individuais e como em grupo, como corpo de Cristo, como a noiva. Amém? Olha aí para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, ó, eu caminho sobre uma palavra. E você? Nós temos uma palavra da parte do Pai. Nós vamos cada vez ficar mais sensíveis em caminhar sobre ela. Como o pastor falou, nós precisamos tomar posse e começar a declarar mais a palavra de Deus sobre a nossa vida. Vamos ler a primeira característica e a primeira igreja de exemplo que o Pai me deu é a de Pérgamo, que está lá em Apocalipse 2, do versículo 14 e 15. Que é maravilhosa já, forte. É a NVT daí, maravilhosa, se eu conseguir. Só para ser junto com a minha. Então, a primeira igreja, nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Vamos lá. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Então, qual que é, dentro dessa característica da igreja de Pérgamo, a característica que eles têm de um narcisista? A característica da grandiosidade, da autoestima inflada que o narcisista tem. Por quê? Porque tolerar os ensinos de Balaão é usar o nome do Pai, o próprio Senhor, para benefício próprio. Que foi o que Balaão fez. Ele conhecia a profecia, ele conhecia a palavra sobre Israel. E o que ele fez? Diante de tantos bens que foi oferecido para ele, ele não tinha como aceitar, porque ele não podia profetizar contra. Ele foi lá e entregou um segredo do Senhor confiado a ele para eles, para que ele pudesse receber aquilo que ele queria. Então, usar aquilo que o Senhor te dá para um benefício próprio. Negociar princípios da palavra de Deus para receber benefício próprio.
E isso tem diversas áreas, tanto, né, ministros que estão à frente de um lugar, quanto a gente mesmo no nosso departamento, exercendo como membros. Quem nunca, né? Sabendo aquele irmãozinho que adora uma profetada, já dá um negocinho do manto ali para a pessoa ficar dependente de você, e você fala qualquer coisa, às vezes porque conhece a situação da pessoa, como já aconteceu comigo, a pessoa deduziu que nós estávamos em crise porque eu estava sem aliança num culto. Cara, eu esqueci minha aliança em casa, quem nunca? Agora eu não tiro, mas nem para tomar banho, porque antes eu tirava, era o início, né? Agora nem para isso, porque veio no manto falar algo que na verdade não era real, era da pessoa. Mas usam o nome do Senhor quando vêm falar com a gente. Já oraram por mim por espírito de suicídio. Um outro absurdo, porque isso nunca passou na minha cabeça. Mas as pessoas usam o nome do Senhor para fazer esse tipo de coisa. Então, essa doutrina, esse jeito, né, de Balaão, é esse tipo de coisa. Você conhecer da palavra de Deus e usurpar para benefício próprio. Isso, infelizmente, acontece, né? Outra coisa, ali sobre os nicolaítas, né? Que os nicolaítas naquela época, eles realmente propagavam muita poligamia, né? E a gente sabe que em Cristo, isso já desde aquela época, já não era algo que o Senhor propagava, né? Imoralidade sexual, enfim. Hoje em dia, o que são essa questão dos nicolaítas? Eles são aquelas pessoas que veem a igreja como uma forma de galgar lugares, de escalas, como um emprego, né? Usam a igreja para benefício próprio, para cargos, né? Então a pessoa chega já querendo um cargo de um obreiro, aí depois um presbitério, aí depois uma liderança, aí depois um pastoreio, sei lá, alguma coisa que tenha dependendo da denominação, a nomenclatura que haja ali, né? Mas usa do ministério para se realizar, né? Profissionalmente, digamos, né? Porque tu levar a igreja desse jeito, tu tá vendo mais como um trabalho do que como um ministério, né? Porque se você está aqui, a tua preocupação não é a sigla que vem antes do teu nome, mas as vidas que estão sendo transformadas. Mas infelizmente isso existe. Nem tudo que eu vou falar hoje e trazer aqui é para nós, amém? Porque nós conhecemos o coração da nossa igreja, né? Mas não estamos só em nós, amém? Há pessoas ouvindo, há pessoas que ainda vão ouvir. Então não se assustem, nem tudo é para nós, mas o que for, deixa o Espírito Santo falar e dê uma resposta dele ao final. Então, essa igreja, o Senhor nos disse sobre a característica de grandiosidade, por quê? Porque é uma igreja, agora trazendo para o ministério, que se fosse nos nossos tempos, ela aceitaria qualquer tipo de situação. Só para não perder um irmão que trabalha muito, um outro irmão que dá um bom dízimo, uma equipe muito boa, né? Mas toda errada, corrupta. Mente, não trabalha direito, faz intriga, é rebelde, rema contra, mas tudo certo. Deixa ali. Nem é tão grave assim. Passa pano. Deixa para lá. O caos e as coisas erradas que vê não confronta quando deveria, mas consola. Por quê? Porque capaz que eu vou perder essa equipe preciosa, capaz que eu vou perder o irmãozinho tão importante, capaz que eu vou... Sendo que, se você faz o que o Pai faz, que é o que Jesus fazia, o que nós devemos fazer, ele fazia o que viu o Pai fazer, nós fazemos o que vemos Jesus fazer, a gente sabe que a gente senta em amor, conversa, confronta e resolve. Nós não somos chamados a viver cheio de mal entendido no nosso meio e achar que está tudo certo. A gente é chamado a sentar como família e resolver. E glória a Deus, porque eu sinto isso na nossa família. A gente tem esse coração. A maioria que mesmo não sendo parentes naturais, mas se envolvem como família. E essa é a questão. Então, esse é o modelo, né, desse tipo de igreja que a gente deveria combater, que a gente deveria realmente não ter como modelo e melhorar. E a recompensa para aqueles que realmente se mantêm firmes, para aqueles que não aceitam viver esse modelo. A recompensa para eles é a afirmação da identidade, na sua medida.
Ou seja, se a gente ir contra essa mania de grandiosidade, eu não estou falando de ser ambicioso no sentido de sonhar com isso aqui cheio e lotado. A gente seria hipócrita se dissesse que não sonha. Não é essa a questão. A questão é, por isso, eu atropelar pessoas e deixar de fazer o que é minha responsabilidade só para ter números e não ter vidas. Então, a gente abrindo mão dessa visão de sempre se achar grande demais do que é, a gente sabendo, a gente vai ter nossa identidade firmada no Senhor. O Senhor vai ter prazer de se revelar para nós e falar, para vocês eu tenho isso. E nós vamos celebrar e ser felizes no que o Senhor tem para nós. Se o Senhor direcionasse claramente, eu tenho o Guanabara para vocês até o final da vida. E daqui, muitos vão sair para ganhar o mundo e as nações. Eu seria plena com isso. Eu tenho certeza que meu esposo também. Se a gente servir aqui vocês e daqui vocês forem frutificar e ser enviados para outras nações, amém. Glória a Deus. E não precisa nem levar o nosso nome. Levem a essência de vocês para onde o Senhor nos levar. Isso é reino de Deus, entende? Quando você aceita a sua medida, o Senhor transborda. Mas quando você nem começou e você já se vê sempre num lugar ao qual você não está, pode ter certeza que o Senhor vai fazer você voltar uns passinhos para trás, quebrar a tua patinha, te botar no colo para você voltar a ouvir Ele e saber que, ei, seja feliz e satisfeito na sua medida. Mostra para mim que essas vidas que eu te confiei hoje, mesmo sendo poucas, você celebra, você cuida como se fosse uma multidão, você se importa como se fosse muitos, como se fossem empresários, como se fosse sei lá quem você idealiza que fosse, para que eu possa te acrescentar mais, porque eles importam para mim. Eu não vou te confiar enquanto eles forem apenas números. A segunda igreja é a de Sardes, está lá em Apocalipse 3, versículo 2 e 3. Fala assim: sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarra-se a isso com firmeza. Isso já complementa um pouco até do que eu falei, né? O Senhor sempre vai nos falar da palavra que Ele nos disse lá atrás, né? A gente sempre precisa voltar à essência. Mas aqui, a característica de Sardes é a necessidade excessiva de atenção. Ainda que nos versículos abaixo, você vai ver que nem todos ali fizeram essas práticas aqui. Nem todos ali estão meio vivo, meio morto. Há aqueles que não se renderam. Assim como em todo lugar. Há lugares, sim, que 100% das pessoas estão perdidas mesmo, estão fora do propósito, já se corromperam. Como eu vi essa semana uma coisa que eu não me acreditei, que é uma cidade que não aceita pessoas de cor negra, né? Ou seja, a cidade toda já está corrompida, não é só alguns. Não aceitam, entende? Então há lugares que todo mundo está corrompido, mas há lugares que não. Há lugares que há os remanescentes ali dentro, remando e tentando fazer a diferença, enquanto alguns estão, infelizmente, se perdendo. Sardes é uma delas. Nem todos ali tinham, né, essa sensação de atenção, né? Eles ali, né? Nem tudo que o mundo aplaude, Deus aprova, né? Ministérios que vivem para si, que não se comprometem, nem fazem a diferença na sociedade. Por quê? Porque ali fala que eles não estavam nem vivo e nem morto. E ainda pouca parte que estava vivo estava a ponto de morrer. Ou seja, tem ministérios... Quantos aqui não falam assim, né? Quando vem uma quantidade de pessoas, aquilo ali é muito de Deus. O que será que Ele está fazendo para que a gente faça também? Quantos de vocês já escutaram pessoas querendo copiar ferramentas que o Senhor deu para outras pessoas? Ou às vezes nem de Deus é. Porque quando o homem está fora do propósito de Deus, o que ele faz? De mês em mês ele está com uma estratégia diferente. Porque ele quer a todo custo promover um crescimento que só o Senhor dá. Então, nem tudo que o mundo aplaude, o Senhor aprova.
nem tudo que está cheio veio do Senhor. A gente precisa ter essa sensibilidade no espírito. Prefira estar em família do que em lugares lotados de pessoas vazias. Esse é o exemplo que Sardes traz para nós. Necessidade excessiva de atenção de uma igreja grande, de muitas pessoas, para quê? Se você nem passa um dia com elas, se você nem pergunta como elas estão, se você nem se preocupa em realmente pastoreá-las, você só quer uma quantidade para uma imagem, para pessoas se importarem ali fora, falarem do seu nome, de onde você congrega. Não é essa a essência, não é esse o foco. Nós somos vida de Cristo. Nós somos seus filhos, nós somos a noiva dele. Juntos formamos o seu corpo. Nós temos que estar mais preocupados com o olhar do irmão, se hoje ele está bem ou não, do que qualquer outra coisa. Se isso aqui vai estar cheio ou não, se vai dar certo ou não, se vai faltar algo ou não, não. A nossa vida tem que ter mais valor, porque ela tem para o Senhor e ela deve voltar a ter para nós também. Um dos exemplos ali dessa necessidade excessiva de atenção é também a inveja. Por querer viver a porção do próximo. Por exemplo, né, eu vim da Sena. Hoje a Sena já mudou até de lugar, está lá com quase 1000 membros. Imagina se eu quisesse ficar todo mês trocando e inventando coisas ali, enchendo a cabeça do Gilvan para fazer coisas mirabolantes, para que a gente também cresça como eles lá. Querer uma porção que não é para nós. Pelo menos não é para nós agora, né? A gente está aqui super bem. E todo domingo o Senhor tem acrescentado alguém. Todo domingo o Senhor tem acrescentado alguém. Para que eu vou querer a medida do vizinho? O meu vizinho lá passou 22 anos e penou muitas necessidades, tribulações e perseguições para estar onde ele está. Eu não posso em anos querer ter a mesma coisa. O Senhor sabe a porção dele para cada um. E se ele te der um lugar com 20 pessoas até o final da vida, todas simples, que trabalham assalariados, você ficaria feliz? Você cuidaria e diria ao Senhor, eu estou plena e satisfeita com a medida que o Senhor me deu. Glórias a Deus, Senhor, por isso. Ou você só ia ficar olhando para a grama verde do vizinho? A gente tem que pensar sobre isso, porque o Senhor tem algo para acrescentar em cada um. Nós estamos falando dos 5 ministérios, porque há ministério para cada um de nós. O Senhor já nos deu. E para desenvolver, você precisa estar com a identidade firmada e satisfeito naquilo que o Senhor tem para você, sem parando de comparação, querendo ter o que o vizinho tem. Outra questão é a solidariedade, quando a gente usa da dor do outro, da necessidade do outro para se autopromover. Isso é uma das características, isso é um exemplo que o Senhor nos deu para mostrar essa característica da necessidade excessiva de atenção. Quando até para ajudar alguém, você está mais preocupado consigo mesmo do que com a necessidade da pessoa. Então, que a gente seja despertado para essas características, para que a gente possa tirar essa veste hoje em nome de Jesus. A recompensa dessa igreja de Sardes é vestes brancas de justiça. E o que é veste branca de justiça? Trazer justiça para alguém é dizer para ela um direito que ela não tem. Eu ter coragem de dizer, olha, pastor Adriano, tu nessa casa tu tem total liberdade de exercer o teu pastoreio, nós acreditamos em você, você cuida de pessoas, a gente incentiva e encoraja o teu ministério. Eu chegar para o irmão Jackson, para o Sandro e para a Sandra e para o Carlos, vocês também, aqui nessa casa, têm o mesmo direito de exercer o seu ministério, de ser livre naquilo que o Senhor te confiou. Nós acreditamos em você e nós queremos te encorajar a viver aquilo que o Senhor tem para você. Eu vou trazer para ele sem medo um direito que ele não sabe que tem, mas aqui ele tem liberdade para exercer, porque ele é um filho de Deus. Amém? Isso é caminhar com as vestes novas de justiça. O terceiro ponto é Tiatira, que está ali em Apocalipse 2, 19 ao 21. Está linda, é maravilhosa. Eu vou lendo para agilizar então. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça seus servos se desviarem. Ela os ensina
a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, outro ponto, as igrejas de Tiatira, ali também fala, e Tiatira é uma das igrejas que nem todos se perderam, né, com Jezabel ali, houve os remanescentes naquele lugar, e a característica de Tiatira é a mentira, que a gente sabe que Jezabel ela está aí para espalhar realmente mentiras, né? Então, algo que eu queria chamar a atenção de vocês, porque quando a gente fala de Jezabel, a gente já acha que é aquela mulher que tem palavra, que chega e fala realmente o que tem que falar, que é firme no que fala. A gente confunde as coisas. Ou aquela que usa um vermelhão, um batom, né? A roupa. Não, não tem nada a ver. Tá bem claro ali no texto. Pode botar o 19 de novo, mana? Não, é o 20, perdão. Ela é um tipo de mulher que se diz profetiza. Ela se declara profetiza. Mas o que ela faz ali na igreja? Ela os ensina. Ela é uma falsa mestre. Ela ensina uma doutrina falsa dentro da igreja. Mas ela se diz profetiza. Por que ela se diz profetiza? Porque tudo que ela vai falar, o que ela fala antes? O Senhor me falou. O Senhor me disse. O Espírito Santo me inquietou. Eu sonhei e foi revelação do Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. Mas quando você ouve, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque quem conhece a verdade te liberta de qualquer engano. Como o pastor mesmo falou aqui, a gente perece por falta de conhecimento. Então, você que conhece profundamente a palavra de Deus, nunca mais vai se deixar levar por ninguém que vai vir do seu lado com uma historinha bem triste de o Senhor me falou, algo que ela quer falar para você, meter o dedo em alguma área da sua vida, dizendo que é do Senhor. Você vai receber? Não. Amém, glória a Deus, nem entra em treta. Só sabe que não é para você, não veio do Senhor, veio da pessoa mesmo. Agora, a verdadeira Jezabel, quando falarem para você algo sobre ela, é aquela que ensina. Ela ensina para a igreja, ela traz doutrinas para a igreja, ou seja, ela ensina inclusive os homens, porque se ela está ensinando, não tem só mulher nos cultos de ensino, tem homens também, inclusive as autoridades. Então é quando as nossas autoridades se dobram ao ensino falso, limitado e humanista, é que a gente perece. Como essa igreja, que era a denúncia que o Senhor tinha sobre ela. Por quê? Como assim? O que a gente pode dizer que ela está ensinando de mentiras, né? Como é que a gente pode saber? Quem conhece a palavra de Deus e lê ela sem o Espírito Santo, quem já ouviu ali o versículo que fala assim, ó, a palavra em si, a letra, só a letra ela mata, né? Não sei falar o versículo certinho. Isso, a letra mata e o Espírito vivifica. Glórias a Deus. Tiago é a nossa enciclopédia viva. Então, por quê? Porque a letra, ela mata mesmo. Então, quando eu conheço ela tão profundamente, a ponto de chegar para vocês e falar sobre um Deus que é uma versão idealizada de mim mesma, para fazer que vocês façam o que eu quero, eu vou ser uma Jezabel. Realmente, eu vou estar ensinando para vocês aquilo que o Deus idealizado, o Deus que eu sirvo, que sou eu mesma, fazendo só o que eu quero, porque eu resisto ao Espírito Santo, eu nem escuto mais. Então, isso é trazer para vocês, usando a própria palavra de Deus, mas que vocês façam o que eu quero. Porque há pessoas, infelizmente, isso é triste de se falar e de se ver, pessoas que usam da palavra de Deus para fazer a sua própria vontade, para justificá-la. Isso já existia, quem assistiu The Chosen pode ver. Quando Jesus começa a fazer as coisas, eles têm resposta para tudo. Os fariseus, eles têm resposta para tudo. Para todas as coisas que eles não querem que seja feito. Isso não mudou até hoje. A diferença é que a gente fala, o Senhor me falou. O Espírito Santo tocou no meu coração, me inquietou. A única diferença. Mas continua existindo pessoas que usam da palavra de Deus para falar de si mesmo. Para validar a si mesmo. Por isso, em nome de Jesus, igrejas, tem algo que fique marcado no coração de vocês para a vida. Mergulhem na palavra de Deus em nome de Jesus. Peçam o Espírito Santo cada vez que vocês forem ler, porque ler sem Ele também não adianta. Ele vai trazer a revelação e a vida para vocês nunca mais serem levados e enganados por ninguém.
Nós precisamos dos remos da oração e da palavra. Precisamos, em nome de Jesus. Há tempos cada vez mais difíceis. Essa palavra não veio para esse tempo à toa. Amém? E a característica ali eu já falei que é a da mentira mesmo, né? Porque a pessoa que é assim, que tolera esse tipo de coisa, ela sempre vai distorcer a verdade, que eu acabei de citar para vocês. A única e a verdade que existe é a palavra de Deus. E ela a distorce para benefício próprio, amém? A recompensa para quem resiste isso, para quem não tem vergonha de, sabendo que aquilo ali está errado, não se assentar, não deixar descer para o coração e não se conectar com esse tipo de coisa, realmente resistir e sair, é ter autoridade. Você vai ler ali a recompensa para essa igreja de Tiatira, foi justamente receber a autoridade, porque realmente, para você ser mergulhado na palavra de Deus em oração e não se deixar levar por pessoas que vão usá-la para te confundir, você com certeza vai receber muita autoridade da parte do Pai por essa coragem de viver dessa forma, esse desafio. O quarto ponto ali é Esmirna, que está em Apocalipse 2, o 9 e o versículo 9 e o versículo 10. A gente vai falar sobre comportamento de vítima. Ainda que há duas igrejas ali que até são boas, mas o Espírito Santo me mostrou, me encaixou elas ainda assim nessas características de uma pessoa narcisista, tá? Mas essa é uma das igrejas que são boas também, Esmirna. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então vocês veem, é uma igreja que realmente era persistente ali, né? Até naquilo que ela estava vivendo. Mas o Senhor precisou afirmar para elas, apesar das suas aflições e da sua pobreza, você é rico. Por que o Senhor precisou afirmar? Se eles já soubessem que apesar de tudo que eles estavam vivendo, eles eram ricos, porque tinham o Senhor e temor ao Senhor, o Senhor não precisava afirmar, amém? Então a gente, quando está numa sequência de perrengue, de aflição, de escassez, de tortura, de dificuldades, o que acontece? A gente se torna vítima, a gente se torna vitimista. Ó céus, ó vida, por que eu estou passando por isso tudo? Que Deus é esse? Tanto que eu faço, ninguém olha para mim, ou quando é para mim é mais difícil, perde aquela oportunidade de emprego tão desejada, já fica doido, achando que é o Senhor te punindo, como se Deus ainda fosse aquele Senhor difícil e brabo, que muitos idealizam, às vezes como até o nosso pai natural às vezes um dia foi. Não, Deus é um Deus de amor. E até para corrigir, Ele não deixa de corrigir não, mas Ele corrige em amor. Então, para essa igreja, o que o Senhor me direcionou é que eles são vitimistas. O Senhor precisou afirmar que apesar da gente não ter um galpão de tantos metros, toda uma estrutura, né? E isso, aquilo, aquele outro. Não, nós somos ricos. Por quê? Porque nós estamos aqui, nós somos satisfeitos nele, nós temos um amor de família uns pelos outros e seguimos propagando a verdade da palavra de Deus e adorando louvá-lo. Então nós somos ricos, amém? Nós não somos mais vitimistas, nós não choramos mais pelo que nós não temos, pelo que nós perdemos. Se não temos é porque não precisamos. Ponto. Se fosse necessário, o Senhor nos daria. A gente pode não entender, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então a gente, para essa igreja foi isso que o Senhor falou. E olha só, eles ainda provaram ali de perseguições e resistência de outros irmãos. Foi falado ali, né? Porque falou dos que se dizem judeus, mas as suas sinagogas são de Satanás. Então, ou seja, há muitos do nosso lado que vão se inquietar, vão se incomodar, vão falar, tu congrega lá, naquele lugar, que faz isso, aquilo, aquele outro. Vão achar defeitos, perseguições, mas porque o lugar deles já é frio. Já o Senhor já está para lado de fora faz tempo. Eles estão vivendo em volta da vontade do homem faz tempo. Mas nós seguimos a nossa essência, adorando, glorificando e entronizando o único Deus.
Sem Ele, nós não fizemos nada. Nossa direção vem dEle. E nós não temos medo de resistir a tudo isso. Não importa o rótulo que a gente receber, não importa as coisas que vão falar a nosso respeito, mas nós prosseguimos sendo pessoas guiadas por uma palavra, a de Deus, e com temor somente a Ele, mais do que as pessoas, e no centro da vontade dEle, independente de onde Ele nos levar. Amém? E a recompensa para quem permanece, né, para quem não se vai para esse comportamento de vítima, é eterna e não terrena. Então, se você está passando algum perrengue aqui, principalmente na área, às vezes, financeira, trabalho, serviço, propriedade, sei lá, qualquer coisa, né, material. Eu te digo que eu daria tudo para estar passando uma mega crise financeira. Pela oportunidade de ter o meu filho comigo. Eu trocaria qualquer crise financeira. Crise conjugal, eu ficaria solteira. Eu fazia um voto com o Senhor, se fosse o caso. Eu trocaria qualquer crise para ter o meu filho aqui de volta. Então, se você tem saúde, a sua família tem saúde, as pessoas à tua volta estão bem, você ainda tem um teto, você tem saúde para recomeçar em outros lugares e sanar essa questão financeira e recomeçar e se renovar, amém, glórias a Deus. Todo o resto é possível quando a gente tem saúde e até mesmo quando nos falta, porque ainda assim a gente glorifica o Senhor porque Ele sabe de todas as coisas. Se você ainda tem um propósito aqui, não importa a enfermidade que você está passando, você vai, você volta e continua e prossegue. Inclusive, às vezes o Senhor nos leva lá no hospital, doentes mesmo, para falar do amor de Jesus para alguém que precisava. E depois Ele nos traz, porque Ele confia em nós. Então, em todas as coisas, a gente continua glorificando o Senhor, porque a nossa recompensa não é terrena, é eterna. Amém? E é muito mais valiosa do que qualquer coisa que a gente possa ter aqui. A próxima é Filadélfia, está lá em Apocalipse 3, do 8 ao 11, que fala das preocupações com as pequenas coisas. Por quê? Porque essa igreja já é um modelo em si. Tem muitas coisas boas nela. Mas perfeito ninguém somos, amém? E se preocupar com coisas pequenas é um saco. Mas acontece, né? Muito. Eu mesmo sou assim. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, eu obriguei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem e a prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Veio em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, diante desses pontos que o Senhor falou para eles, sobre a porta que Ele abriu e ninguém vai fechar, sobre a pouca força que eles têm, sobre se apegar ao que eles têm para que ninguém tome a sua coroa, o Senhor me direcionou a eles serem esse tipo que se preocupa com pequenas coisas. Por quê? Porque o Senhor precisou reafirmar para eles, ainda que eles perseveravam em meio a tantas circunstâncias difíceis, eram a igreja que o Senhor amava. Inclusive o Senhor fez aqueles que o perseguiram reconhecerem que eles são realmente do Senhor. Mas quando a gente se apega a pequenas coisas, a gente esquece do principal. Porque se o Senhor, que é o teu Pai, o teu Deus, Ele te fala que você é amado, que Ele está todo dia te direcionando para aquilo que você vai viver para o seu propósito. Ele tem sempre te afirmado, dito quão lindo, quão linda, o quão especial, o quão grande, o quão perfeito, o quão maravilhoso, o quão grandes coisas eu tenho para ti. E fala, e o Pai te afirma, você lê a Bíblia, você se emociona, você ouve um louvor, você sabe que é o Pai falando, você entra no teu quarto para orar, que é o único lugar que a gente pode ter uma relação íntima, Ele vem e fala contigo. Aí se o teu Pai fala tudo isso a teu respeito, te ama, realmente te traz para perto, te afirma, por que a gente está preocupado com o irmão que nos olhou torto quando a gente chegou? Por irmão que não nos cumprimentou? Às vezes ele só não está no bom dia. E se ele não tiver e ainda tiver algo contra você, é ele, Deus. Se tem uma coisa que o Senhor falou para mim claramente, porque eu era dessas de ficar preocupada com essas pequenas coisas, é que se alguém tem algum problema comigo, que vai falar com o Senhor. Porque foi o Senhor que me trouxe até aqui. O Senhor que fez tudo o que Ele fez na minha vida. Então, se tem algum problema comigo, com o que eu
com o que eu carrego, com o que eu declaro, com o que o Senhor tem me comunicado, fala com o Senhor. Fala com o Senhor e questiona Ele. Porque foi o Senhor que me deu todas essas coisas e eu temo muito mais a Ele do que qualquer pessoa. Ele é a prioridade sobre a minha vida e a do meu esposo também, para a honra e glória do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Não é ser antipático com ninguém. Eu amo todo mundo. Eu amo conversar com todo mundo. Hoje eu estava aqui séria porque eu sabia que isso ia mexer muito, como mexeu comigo. Eu estava concentrada. Eu estava com temor de falar essa palavra. Mas eu amo a todos. Eu sempre sou de cheirar todo mundo e conversar com todo mundo. Então, mas quando acontecer de pessoas, elas não são obrigadas a todas a te amar. Todas estarem com você o tempo todo. Todas não vão ter afinidade com você. Mas não se preocupe com pequenas coisas. Se o Senhor fala a teu respeito, que tu é uma filha amada e está no centro da vontade dEle, amém. Corre para lá mesmo e fica lá. As demais coisas, Ele vai encaixando. Todo mundo, toda situação, todo ambiente precisa de um tempo. Você só precisa confiar mais e se preocupar mais com o que Ele fala do que com o que você tem visto à volta de forma natural. E a recompensa de permanecer fiel no que temos, né, para que não se perca, dessa forma, a gente se mantendo fiel naquilo que a gente tem, a gente se tornará referência para outros. Que ali fala na palavra, se tornará coluna para outros. Não, deixa eu ver. Ah, é esse mesmo. Perdão. Estou passando aqui, estou com o meu celular, é uma luta, só a graça. Mas a recompensa de permanecer fiel é justamente essa. Você, quando você não ficar se importando com as pequenas coisas à tua volta e se preocupar apenas com o que o Senhor fala ao teu respeito, com o que o Senhor tem comunicado ao teu coração, caminhando sempre por uma palavra, você vai se tornar referência para outras pessoas que hoje estão ali espremidas, sobrecarregadas, saturadas, oprimidas, porque estão preocupadas com tudo. Tudo à sua volta, tudo nos pequenos detalhes, no olhar do irmão, na fala do irmão, no que acontece, no que não acontece, no que dá certo, no que não dá certo. Isso é esmagador, isso nos suga demais, isso nos consome demais. Se preocupe mais com o que o Senhor fala a teu respeito, as demais coisas Ele vai acrescentar. Até aquele irmão que às vezes no começo não deu aquele jeitinho gostoso que você esperava, depois vai dar. Porque o Espírito Santo trata no coração de cada irmão. Tem uma amiga aí, Quantas vezes que eu mesmo passei por isso. A maioria das pessoas que eu tenho como amiga não gostou de mim quando me conheceu. É uma reação que eu causo naturalmente, eu já até me acostumei. Mas depois, quando as pessoas me conhecem verdadeiramente, se dão essa oportunidade, todas elas falam a mesma coisa para mim. Glórias a Deus, tu é bem diferente do que eu pensei. É assim, o Senhor testifica, o Senhor trabalha nos corações. E pessoas que eu não tenho a menor afinidade e não consigo, às vezes, ter um bom relacionamento, o Senhor coloca misericórdia sobre essas vidas no meu coração. E Ele faz com a gente também. A questão é a gente se preocupar mais com Ele do que com as pequenas coisas, amém? Outro ponto é a igreja de Éfeso, no Apocalipse 2, do 2 ao 5. Éfeso, né? Igreja de Éfeso, escrevi Efésios no meio, que é a falta de empatia, a dificuldade de se colocar no lugar do próximo. Por quê? Vamos ler lá o que diz em Éfeso. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não tolera os perversos, examinou pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. A empatia é algo que com certeza todo mundo tem quando se rende a Cristo, amém? Quando a gente tem o primeiro amor, tu sai amando todo mundo, tu quer que todo mundo conheça Jesus e tu quer que todo mundo viva aquilo que tu está vivendo. A misericórdia é tu sentir a miséria do irmão. Você se colocar no lugar do irmão de uma forma que você nunca parou para pensar, porque para ti é outra situação, você está num outro lado. Então se colocar no lugar do irmão é algo muito sério. Mas a gente perde com o tempo. Por quê? Se você olhar ali a igreja de Éfeso, pensa. Até confrontar os falsos apóstolos eles fizeram. Os caras eram hard naquela época. Porque hoje em dia a gente não tem coragem, às vezes, de confrontar alguém. Eu mesmo passei semana passada uma situação.
numa roda de amigas, uma falou uma coisa que não está na palavra, e eu na hora fiquei meio assim. Aí depois fui para casa e pensei, pô, realmente era uma viagem, mas eu não tive coragem de falar não. Eu fiquei quieta. A gente às vezes trava, né? Então tu pensa, naquela época não, eles chamaram os apóstolos, ou que se diziam apóstolos, confrontaram, viram que eles estavam mentindo e dispensaram. Não deixaram entrar no seu meio pessoas que estavam fora. Então eles eram uma igreja que funcionava, trabalho árduo, perseverança, sofreram com paciência sem desistir. Então quando tudo está funcionando muito bem, a gente está muito hard, a gente está muito sincronizado, aqui está tudo funcionando, o louvor está uma bênção, a palavra está uma bênção, as equipes funcionando uma bênção, o Senhor trazendo aqui e ali, está uma bênção. A gente começa a funcionar. Aí a gente para de prestar atenção no irmão. O que importa quando eu venho um domingo é se o louvor vai realmente funcionar, se a palavra vai ser realmente aquele que eu gosto e do jeito que eu gosto, e se vai ser no horário que eu acho que tem que ser. Mas eu paro de olhar. Eu venho só para funcionar e volto. Eu venho cumprir uma escala e volto. Eu venho dar um cheiro nos meus amigos e volto. Mas eu não paro mais para sentir, poxa, aquele irmão não veio hoje. Ele falou para mim que vinha. Ele me confirmou. Alguma coisa aconteceu. Eu não paro para sair daqui e mandar uma mensagem perguntando se ele está bem, o que aconteceu. Eu não paro para perguntar sobre a minha irmã que postou ali que o filho dela está doente, se ele já está melhor ou não. Se ela não postou, deve estar. Pois agora. Eu perco a tendência de ser misericordioso, da falta de empatia, porque está funcionando muito bem. E o que importa é funcionar, afinal de contas. Se está funcionando e cada dia vem um a mais ou outro, tá bom. Tá tudo certo. Tá aí as vidas. O propósito de nós nos reunirmos é vidas. É de olhar na baguinha dos olhos e perguntar, tá tudo bem mesmo? Sério? Fala comigo. Eu quero saber, eu me importo, eu não estou perguntando por clichê. Não é um costume, eu quero saber mesmo. E sentar e conversar e abrir a casa e falar quando está precisando de ajuda. Não deixar a bomba estourar e contar para a gente só depois. A gente se importa verdadeiramente nesse lugar aqui. Você está num ambiente que as pessoas se importam. Nós nos importamos com cada vida. E a recompensa para isso são frutos saudáveis. É a multiplicação. Por quê? Porque quando tu para de orar para que essas cadeiras sejam cheias, mas você começa a orar, traz vidas, Senhor. Eu sei que vão vir vidas com problemas, com dificuldades, com escassez para eu ter que tirar do meu bolso e ajudar às vezes com o que eu não tenho. Eu sei que vão vir vidas arrebentadas muitas vezes, porque hoje o problema não é novos convertidos, é os crentes machucados, arrebentados de outros lugares que a gente vai receber e estão cheios de feridas, estão com uma fortaleza sobre eles que nada penetra. Mas o amor quebra esse lugar. A gente consegue restaurar a confiança deles nas pessoas novamente, no corpo de Cristo, porque membro fora do corpo não sobrevive. A ideia de pular em galingar e achar que está tudo certo não é válida, não é bíblica. Nós precisamos congregar, mesmo com pessoas falhas mesmo, porque aqui cada um, nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, não somos perfeitos. Tem o individualismo, tem as nossas dificuldades, temos, como em todo lugar. Mas nós sempre estamos juntos como família. Quando dói em um, dói em todos. Se a gente precisar de algo, a gente está junto. Aconteceu com o Tiaguinho e com a Sara ali, serviram o dia inteiro aqui no culto de casais. A casa deles encheu. No domingo todo mundo estava lá. Ela teve até que dispensar irmãos, porque o pessoal queria ir mesmo. Então, isso é a família, isso é a igreja. Mas a gente consegue essa multiplicação saudável a partir do momento que, independente do quão bom está o nosso funcionamento, o nosso fluir de Deus no nosso meio, a gente nunca deixe de priorizar o olhar para o irmão e saber como ele está. Se preocupar com a sua vida mais do que qualquer serviço, oferta ou qualquer outra coisa, amém? Eles não é apenas uma cadeira vaga aqui, ocupar uma cadeira aqui, não. A gente se importa com a vida dele, com a sua família, com aquilo que ele faz, amém? E a última, para a gente encerrar em nome de Jesus, é Laodiceia. Está lá em Apocalipse 3, do 15 ao 19, que fala da dificuldade de aceitar críticas. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente.
Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, e está nu? Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Então a igreja de Laodiceia é aquela que infelizmente tem dificuldade de aceitar críticas. Por quê? Eu não preciso de nada. Se eu não preciso de nada, eu estou sempre certo, ou seja, pode falar o que você quiser, que eu vou dar um jeito de virar o jogo para você, porque eu estou certo. Erros aqui, capaz, não, passa longe, isso aí é coisa para mortais. Eu sou praticamente a quarta pessoa da Trindade. Infelizmente é algo que acontece, infelizmente é mais real do que a gente imagina. Então, a igreja de Laodiceia, aquela difícil de aceitar críticas, não permaneceu com o coração ensinável que devemos ter até o final da vida, porque ela acha de verdade que ela não precisa de mais nada, inclusive do Pai que está à porta de fora. Porque ali para frente ele vai dizer, eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Mas muitas estão nessa autossuficiência, né? Ao alcançar o quê? O crescimento material, quando a estrutura começa a tomar forma, a tomar pompa e circunstância. Eu esqueço que a igreja, a estrutura, ela vai perecer se as vidas não estiverem aqui. Isso tudo vai ficar. O que importa é as vidas, e onde as vidas vão, a igreja está. A estrutura é apenas uma estrutura, que pode agregar, pode servir para qualquer coisa. Então, quando a gente alcança esse crescimento material, a gente vai para a autossuficiência e acha que não precisa mais de nada. Infelizmente, né? Então, não dando liberdade para o Espírito Santo, é quando a gente começa a fazer as coisas da nossa forma, né? Eu queria falar um pouquinho com vocês ali sobre o ouro purificado que o Senhor diz para a gente comprar, né? O ouro é quando a gente aceita os processos difíceis. Por quê? Purificar o ouro é fácil? Não é o fogo lá que tira toda a impureza e deixa o ouro puro? Então, aceitar o ouro que o Senhor quer que a gente comece a comprar dele hoje, para verdadeiramente nos considerar rico, é aceitar os processos difíceis que você está passando. Parar de culpar Satanás, parar de culpar os outros invejosos, parar de culpar você mesmo, porque a minha vida sempre foi difícil com o vitimismo. Parar de culpar qualquer coisa que não seja o Senhor te tratando para tirar ouro puro de você. É a única coisa. A ferramenta que ele usou, a circunstância que ele está usando para te tratar, eu não sei. Mas eu sei dos processos dolorosos que eu passo, e eu sei que é o Pai sobre a minha vida, porque eu confiei a minha vida a Ele, não foi a Satanás, não. E invejosos não têm vez com aqueles que estão escondidos no Senhor. Eles podem tentar, mas só o Senhor toca na nossa vida, daqueles que confiam no Senhor. Então aceite os processos e saiba que é o Pai. Comece a confiar nele, declarar a fé, declarar a confiança, que as coisas vão melhorar e vão passar. As vestes brancas são os atos de justiça que a gente já falou. Comece a declarar para as pessoas um direito que elas não sabem que ela tem, de serem amadas, de serem filhas de Deus, de ter uma eternidade com o Senhor, de serem reis e sacerdotes nessa terra e ter um acesso direto ao Pai sempre que vocês puderem. Celebrem as nossas diferenças, né, como corpo, para que a gente possa viver. E o colírio é a gente voltar a se enxergar mesmo, né? A gente voltar a olhar para si mesmo com o coração ensinável. A gente colocar espelhos, né? Eu já falei algumas vezes, jogar fora as metralhadoras e começar a usar espelhos. Tipo assim, ó, não é você que está certo, vocês que estão errados, vocês que isso, vocês que aquilo. Não, pega um espelhinho e fala assim, não, Senhor, me dá esse colírio aí, Pai, em nome de Jesus, e fala comigo hoje, Senhor, quais são as vestes que eu tenho que deixar, porque eu quero deixar aqui hoje. Eu não quero carregar isso mais nenhum dia comigo. Eu quero tirar essa veste dessa estação terrível que eu passei até aqui e quero receber as tuas para que eu realmente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Assim a gente volta à essência, né, de filhos em nome de Jesus. E a recompensa, que não tem recompensa melhor, é ser considerado amigos de Jesus. Porque ele falou, aqueles que abrirem a porta vão sentar e cear comigo como amigos. Porque nós somos amigos do noivo. E agora eu quero falar com os ministros de louvor.
os ministros da casa, os ministros da palavra, para você que vai ouvir depois que está à frente de algum ministério, para você que é ministro, que é pastor. Por quê? Porque nós somos amigos da noiva, amigos do noivo, amigos, não amantes. Nós não somos chamados a ter relação com ela. Ela não tem que se submeter a nós. Nós se submetemos à vontade do nosso Pai, do nosso amigo, e conduzimos ela adornada ao seu noivo. A gente precisa sair desse lugar, porque acontece, entende? Você está tão envolvido na obra do Senhor, você está tão envolvido com as coisas do Senhor, que não tem em determinado momento você achar que aquilo que você quer é o melhor para a noiva. Mas quando você busca na palavra, não tem. O Espírito Santo te constrange. E para quem não tem mais temor do Espírito Santo, ele usa a consciência para te afirmar que você está errado. Que você já está se relacionando numa área perigosa. Passando de amigo a amante. Mas nunca é tarde para a gente voltar à essência, é aquilo que realmente importa. Amém? Desculpa todos terem que ouvir, mas é algo que complementa essa palavra e com certeza vai ter pessoas que precisam ouvir. E a gente finaliza, né, sabendo que nem toda a igreja é assim, mas todos nós nos identificamos pelo menos com uma das características, né? A gente sabe que temos coisas para melhorar, mas há os remanescentes, há aqueles que apesar de sermos falhos, temos coisas a ser tratadas, queremos deixar as nossas vestes aqui e aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. E como a gente vai fazer isso? A gente não é o filho pródigo, amém? Mas hoje, para aqueles que querem se despir daquilo que veio de velho até aqui, de comportamentos e atitudes que vieram às vezes replicando até o que aprendeu, de errado até aqui, vai ficar aqui. E para quem deixar aqui, o Senhor tem, assim como ele fez com o filho pródigo, um anel, uma capa, uma sandália e um cajado. Ele tem uma vestimenta nova para você, para essa nova estação. Por isso, vamos ficar de pé? E hoje não vai ter aquele apelo onde as pessoas vão orar por você, os pastores, não. Hoje o Pai está aqui, para nós falarmos com o Pai, amém? Então hoje eu quero convidar na verdade todo mundo. Por quê? Porque você vai orar por si mesmo, se você se identificou com algo, é entre você e o Pai, né? Mas se você não se identificou com nada, eu te convido a interceder por aqueles que estão nesse lugar, como igreja. Os pastores também. Às vezes a gente não se identificou com nenhuma dessas características. Ainda como disse o Gilvan, é bem difícil. Mas a gente vai interceder por outros ministros que estão fora desse lugar, amém? Então você pode vir para frente. O louvor vai cantar um louvor bem de intimidade, bem ali o teclado e a voz é algo bem íntimo para você poder falar com o Pai e também interceder pelas pessoas. Pode vir todos à frente. Não é só sobre você, é sobre o corpo de Cristo que está clamando por um novo tempo, por uma reestruturação, por algo da parte do Pai em especial. Então, se você não vem por você, vem por aqueles que estão gemendo e precisando desse novo tempo. Em nome de Jesus, se coloque nesse lugar de corpo de Cristo. E para você que entendeu essa palavra, que os espirituais entendem as coisas espiritualmente, fale com o Pai, deixe a sua veste aqui, ore por você. Tenho certeza que para você que é emocional, vai sentir até o Pai. Vai sentir o Pai te tocar, vai sentir o Pai falar com você. Para você que é racional como eu, vai sair daqui com uma convicção que você recebeu algo novo da parte do Pai, que você está no novo começo. Declare para o Pai que em nome de Jesus, coloque as suas mãos para frente quando você terminar e fale com o Pai: Pai, eu recebo tudo que você tem para mim hoje. Eu quero sair daqui com essa vestimenta nova. Ao final da sua oração, diga isso para o Pai. Saia daqui com essa convicção. Em nome de Jesus. Não se importe com o tempo, com coisas pequenas, diante de tanta coisa derramada da parte do Pai para nós. O que o Senhor tem para nós é muito maior.
Vai chegar momentos que a gente não vai poder nem se reunir mais como igreja. Vai ser só você e ele na sua casa até que ele venha. Então aproveite esse momento. Em vez de ficar calculando outras coisas, fale com ele. Ele está aqui. Amém?